Evite esses 10 comportamentos para que você não perca seu emprego. Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo. Hoje vou falar sobre um assunto que é muito importante, que é a questão de manutenção do emprego. Nessa pandemia nós estamos vendo muitas pessoas passando dificuldades, muitas empresas sofrendo aí em seus segmentos, a economia como um todo está muito instável, então tem muita gente que está lutando para manter o seu emprego porque uma recolocação hoje em dia não está fácil. Então eu preparei esse vídeo pensando em 10 comportamentos que você deve evitar, tá? que podem te comprometer no seu emprego, ou seja, são comportamentos que você deve evitar para não perder o seu emprego ou para não criar uma imagem negativa do seu perfil profissional na empresa em que você atua, tá? Antes de entrar nesses 10 pontos, já aproveito aqui para pedir o like de vocês nesse vídeo, se inscrevam aqui no meu canal, cliquem no sininho para vocês receberem as notificações e serem avisados de quando tem conteúdo novo aqui no canal, que a gente sempre traz algumas dicas bem interessantes aí para vocês, tá legal? Então vamos lá. Primeiro ponto, gente, primeira dica, vamos dizer assim, de um comportamento que você deve evitar. Reclamar de tudo. Esse é um comportamento que eu vejo que quando a pessoa às vezes está um pouco desgastada, às vezes ela está um pouco frustrada ou de repente está com um problema de relacionamento com alguém, dentro da empresa ou fora, a pessoa começa a reclamar de tudo, tudo começa a virar um fardo muito grande, né? Então aí você vê que tem, não sei se vocês já tiveram algum colega assim que ele reclama de tudo, ele reclama da estrutura da empresa, ele reclama do link da internet, ele reclama do chefe, ele reclama dos colegas da empresa, reclama do produto da empresa. Então a pessoa vira um reclamão, o famoso reclamão. E o problema do reclamão qual que é? É que ele prejudica só a si mesmo. Então é como se ele tivesse uma ilusão de que quando ele reclama para os outros, que alguém fosse poder resolver esse problema para ele. E não vai, porque normalmente o problema é ele. Por quê? Porque se ele está infeliz na empresa que ele está trabalhando, ele tem que procurar uma recolocação, né? Ele tem que trabalhar para sair da empresa. E lógico, de uma forma adequada, sensata, ponderada, para que ele também não fique desempregado, né? Então ele tem que procurar um outro emprego, lógico, enquanto ele está nesse, e manter o profissionalismo nesse emprego que ele está. Se ele fica reclamando de tudo, primeiro que todas as pessoas ao redor dele vão se cansar dele, certo? Segundo, ele acaba fazendo um papel de vítima perante o mundo, né? Porque você sempre tem duas escolhas, ou você sai do emprego, ou você fica no emprego. Se você acha que não dá para sair do emprego agora, porque está difícil, então é melhor ficar, então fique e aceite um pouco como é o emprego lá. Faça aquilo que você pode fazer para mudar, para você se sentir melhor, mas aquilo que não der para mudar, você tem que aceitar. Você tem que trabalhar na sua cabeça e aceitar que é assim naquele emprego. Até porque não tem emprego também perfeito, não existe empresa perfeita. Então, existe um trabalho de aceitação, às vezes, que a gente tem que fazer com relação aos problemas que a gente está vivendo na empresa, né? Que inclusive às vezes a gente aumenta até o problema que a gente está passando. Então, de novo, você tem que sempre fazer essa pergunta para si próprio. Está atrapalhando demais minha vida? Eu não aguento mais esse problema? Está legal, então faça um plano de ação para você sair dessa empresa e ir para um outro. Ah não, Gabriel, são problemas, mas não tenho certeza se são problemas que eu não vou encontrar em outra empresa. Bom, então, pensa bem e se você decidir ficar na empresa que você está, ou pelo menos você vai ficar aí mais um tempo, aceite um pouco como as coisas são, faça o melhor que você puder e evite se estressar demais, porque se a gente deixar, a gente acaba se envolvendo demais nos problemas. Legal? Vamos para o segundo tópico aqui, segunda coisa que você deve evitar, segundo comportamento que você deve evitar se você quiser manter o seu emprego, tá? Pessoa que para de estudar, por exemplo. Pessoa que acha que a formação acadêmica dela já está ok, acha que ela não precisa estudar mais nada, que ela não precisa se atualizar. Então, esse é um grande problema também. Por quê? Porque às vezes a pessoa faz isso e ela não percebe que se um dia ela for mandada embora, no currículo dela vai ficar lá registrado que faz muito tempo que ela não investe no estudo, né? Além
do fato dela realmente não estar se atualizando, né? Tecnicamente na área dela ou por aí vai. Então, você precisa continuar investindo em si próprio, porque você nunca sabe se você vai sair dessa empresa aí que você está ou não, né? É que nem aquela questão do inglês. Por exemplo, tem gente que fala, Gabriel, eu trabalho numa empresa em que não me exigem o idioma inglês, então eu acabei deixando o inglês de lado. Isso eu escuto muito, tá, gente? Só que aí você, de repente, pode acontecer de você mandar embora um dia, né? Aí vamos supor que você não pratica inglês há 5 anos, 10 anos. Poxa vida, para você retomar o inglês ou para você começar a aprender inglês, primeiro você vai precisar de dinheiro e você vai precisar de tempo. Como é que você vai fazer isso se você, por exemplo, estiver desempregado, né? Tempo até você vai ter. Pode até tentar ser um autodidata e aprender inglês sim, sem investir num curso, só procurando material gratuito. Mas mesmo assim vai ser difícil, né? Não é todo mundo que tem essa disciplina para conseguir aprender o idioma sozinho. E se ele for fazer um curso, vai precisar de investimento. E você, se estiver desempregado, não vai querer gastar com nada. Então perceba, e outra, né? Mesmo que tivesse o dinheiro, vai levar um tempo para aprender o inglês. Né? Para você ficar num nível razoável de inglês, na minha opinião, eu acho que leva no mínimo uns 2 anos. Tá? Então, assim, se você estiver num estado que não está legal, né? De repente um inglês bem básico, para você chegar num nível avançado, olha, se você for muito bom, no mínimo uns 2 anos, na minha visão. Tá? Vamos para o terceiro ponto que você deve evitar. Parar de se atualizar com relação às notícias no mundo, ao que está acontecendo no país, na cidade em que você está. É a pessoa que não liga para notícias de forma nenhuma. Tá? Eu entendo assim, gente, a gente tem que saber filtrar as notícias porque tem momentos que a gente fica cansado de ver só notícia ruim quando a gente ou liga a televisão ou procura vídeos no YouTube ou por aí vai, ou vai ver sites na internet. Agora, você precisa saber um pouco do que está acontecendo ao seu redor, para você não ficar um alienado. E até para você saber de possíveis oportunidades que apareçam, de repente até próximo a você. Por exemplo, eu tive um amigo meu que ele se recolocou porque ele simplesmente estava atento às notícias e ele descobriu que ia abrir uma empresa, acho que na época era uma indústria, na cidade em que ele morava. E era uma indústria que ia começar as atividades, acho que em 2 meses, alguma coisa assim. Ele viu uma notícia relacionada a isso, mandou o currículo para essa indústria e acabou se recolocando lá. Então, por quê? Porque ele ficou atento. Se você não ficar atento, você pode perder uma grande oportunidade, tá? Mais uma dica, pessoal. Essa é bem rápida e assim é básica também, tá? Faltar com pontualidade. Qual que é o lance da pontualidade, pessoal? Sim, a pontualidade ela é um respeito aos demais que marcaram um compromisso com você, né? Ou com o emprego que você está. Se você tem que chegar lá às 8 horas, você tem que chegar às 8, né? Se você marcou uma reunião às 10, você tem que estar lá às 10, né? É até adequado que você chegue alguns minutinhos antes. Então, primeiro ponto, tem essa questão do respeito com aquelas pessoas que você marcou o compromisso. Segundo ponto, demonstra organização. Uma pessoa que sempre é pontual, ela demonstra a todo mundo que ela é organizada também com os horários. Então, provavelmente, ela é organizada com tudo que ela faz. E um outro ponto ainda, tá? Se por acaso, vamos supor que essa pessoa está com um problema de relacionamento com o chefe dela, né? E ela começa a se atrasar frequentemente, às vezes esse problema não foi nem tão grave, né? Às vezes pode ter sido até atrasos pequenos, mas você pode acreditar que provavelmente esse chefe que está com um problema de relacionamento com essa pessoa vai usar isso como um argumento de que, olha, além de tudo, essa pessoa chega atrasada sempre. Então, acaba sendo um detalhinho que pode ser inclusive uma gota d'água, de repente, para uma possível demissão, dependendo da situação que a pessoa está na empresa. Então, cuidado com os horários, legal? Vamos para mais um comportamento que deve ser evitado. Falta de comunicação, ou falta de habilidade na comunicação, ou falta de assertividade na comunicação.
tá? Tudo que envolve comunicação. Com quem? Com todo mundo. Com seu chefe, com seus colegas, com de repente pessoas que estão abaixo de você. Você precisa saber se comunicar e se comunicar direito, com assertividade, tá? O que é se comunicar com assertividade? Você precisa passar a mensagem que você quer passar de uma forma objetiva e direta e clara, tá? Tem muita gente que às vezes não consegue falar o que pensa ou o que quer, né? Lógico, a gente tem que sempre filtrar um pouco de como falar as coisas, mas se você precisar passar uma mensagem importante, você tem que saber passar essa mensagem. Eu conheço pessoas que às vezes não souberam passar mensagens e com isso gerou-se um mal entendido, e com mal entendido normalmente vem acompanhado o mal-estar, né? Problemas de relacionamento. Então, sempre se planeje como você vai passar uma mensagem, principalmente se ela for importante. Vai fazer uma ligação importante? Antes de ligar, ao invés de já pegar o telefone e já sair ligando, calma, planeje o que eu vou falar, o que eu não posso esquecer de dizer, anota se for o caso ali num papel rapidinho e liga. Você vai perceber que vai melhorar muito a sua comunicação. Legal? Mais um ponto para você evitar: vestir-se mal ou não cuidar de sua aparência. Esse também é um problema, por quê, pessoal? Porque, Gabriel, o que é vestir-se bem? Você tem que ver, toda empresa geralmente, ela tem um chamado dress code, né? Que seria um código de vestimenta, um padrão de vestimenta que a empresa adota. Sempre pense o seguinte: você tem que ser, na dúvida, o mais formal e o mais conservador possível, tá? Na dúvida, ok? Lógico, analisando também as tendências de moda mínimas aí, para que você também não se vista de forma até antiquada, mas pense sempre assim: na dúvida, vai para o conservador, na dúvida, vai para o formal, porque se você não for por esse caminho, você pode começar a se arriscar a gerar interpretações erradas da sua imagem para outras pessoas. Legal? E não cuidar de sua aparência também é óbvio, né? Você precisa, assim, para cuidar minimamente do seu cabelo, para quem tem barba também cuidar e aparar a barba, para sempre se manter limpo, sempre se manter bem cheiroso, usar sempre roupas bem passadas. Então, aqueles cuidados básicos que não podem faltar. Legal? Outro ponto que também pode colocar você numa fria aí na empresa é pedir aumento sem merecer. Esse pode ser um problema também, tá? Eu conheci uma vez um profissional que ele falou assim: Gabriel, eu estou na minha empresa, não vejo perspectiva de crescimento, eu pedi aumento lá e não consegui, eu estou frustrado. Eu perguntei: quanto tempo você está na empresa? Ele falou: 6 meses. Eu falei: então assim, Gabriel, então não dá para ser promovido em 6 meses? Olha, até dá, mas vai depender de uma oportunidade, um pouco de sorte e, lógico, sempre vai depender também da sua competência. Mas vai ter que aparecer uma oportunidade rápida, isso não é tão comum, tá? Você tem que saber dar um pouco de tempo ao tempo nas coisas, e você tem que saber que você tem que se provar durante um tempo para que todo mundo sinta firmeza e para que o chefe vire para você e veja uma oportunidade e fale: olha, essa pessoa pode ser promovida. Se você pede um aumento, né, ou uma promoção fora de hora, isso denota o quê para o seu chefe? Denota que você não tem percepção. Denota que você, de repente, falta noção para você de saber a respeito de relevância, de realmente por que você tem que ser promovido, até a questão de se você consegue observar o ambiente ao seu redor. E isso vai pesar contra você também e contra a sua imagem na empresa. Então, se for pedir aumento, que é algo até meio delicado, que eu não vou entrar agora no assunto, mas você tem que estar com muitas razões e já tem que ter dado um tempo na função que você está, pelo menos, no mínimo, eu diria 1 ano, no mínimo, tá? Eu diria que você tem que estar apresentando resultados muito acima do esperado, tem que ser algo assim que esteja muito na cara que você realmente tinha que estar em outra posição na empresa, tá? Então, é um assunto complexo, tem que tomar muito cuidado com isso. Mais um ponto, pessoal, fazer fofoca com colegas, tá? A fofoca ela é sempre algo que é muito perigoso.
é aquela história, se você escuta alguém falando mal de outra pessoa, você já tira a conclusão que provavelmente essa pessoa vai falar mal de outras pessoas também, e talvez de você, né? E a fofoca ela não leva a nada, porque existem fofocas que são falsas, existem fofocas exageradas, geralmente as fofocas são de situações negativas. Então evite ficar próximo a fofocas, mantenha uma neutralidade, lógico, tenha um jogo de cintura aí para se você escutar alguma coisa, você saber não ser antipático também com quem está falando, mas não entre nessa porque pode te prejudicar e fofoca nunca vai ser isso que vai levar ninguém a ser promovido e ter uma carreira sólida, tá? Outro ponto, gente, é mentir. Mentir é um ponto que tem que ser totalmente evitado, né? Não tem que ter nem existir a opção de mentir, não deve existir, tá? Você sempre tem que falar a verdade. A mentira ela tem perna curta, sim. Em empresas eu diria que até mais, tá? A mentira ela geralmente vamos dizer assim, encobre um problema, tá? Quando alguém descobrir, e se você perder a confiança, se você mentiu e alguém descobrir, e vai descobrir provavelmente, a confiança que você construiu com aquela pessoa vai cair, tá? E aí assim, você pode ter feito, olha, eu já vi situações de pessoas que estavam há 5 anos numa empresa e que tinham uma imagem excelente na empresa e a pessoa uma vez mentiu e pegaram e assim, acabou a confiança. Então, 5 anos da pessoa fazendo tudo certinho foram por água abaixo por conta de uma mentira. Então, mentira é algo perigoso e não deve ser nunca colocado em pauta. Você sempre tem que falar a verdade. Legal? Falta de energia ou falta de proatividade, né? Esse seria meu último ponto aqui para mencionar para vocês. Pessoal, se você chega com pouca energia, com baixa energia num local, todo mundo percebe, tá? E além de você, entre aspas, pesar o ambiente que você for ocupar, você não vai conseguir produzir bem. A tendência de você começar a reclamar é alta, tá? E se você não produz bem, se você reclama, você começa a virar um alvo fácil. Se você tiver, por exemplo, uma equipe abaixo de você, pior ainda, porque aí você vai passar um exemplo negativo para a equipe, todo mundo vai olhar para o líder, que é você, e vai falar, nossa, o cara está se arrastando, então nós estamos com um problema grave aqui, né? Então assim, pessoal, a automotivação é necessária, tá? Na vida, eu diria, na vida pessoal e no mundo dos negócios e nas empresas, no mundo corporativo. Você todo dia tem que fazer um trabalho mental com você mesmo de que você tem que se motivar, que você tem que estar com energia. Destaque os lados positivos da sua vida, sempre enxergue esses pontos, sempre tenha objetivos, tá? Metas claras com qual que é o objetivo e em quanto tempo você vai atingir. Sempre pensa nisso e aquilo que você tem que fazer para atingir o objetivo. Crie isso na sua vida, crie essas metas, porque essas metas vão te ajudar a puxar essa energia de dentro, tá? Se você não tiver nenhum objetivo claro, provavelmente você começa a cair numa acomodação e numa falta de energia. Então crie objetivos para que você puxe aquela energia que todo mundo tem, tá? A energia está dentro da gente, a gente não precisa esperar alguma coisa do mundo acontecer para criar energia. Existe dentro de nós, tá? Assim como a autoconfiança, é a mesma coisa. Então puxe a energia, se prepare todo dia antes de ir para o trabalho mentalmente, de repente 5, 10 minutos antes de sair de casa, se prepare um pouquinho e aí você vai para o dia para você encarar o dia e fazer um dia bem produtivo. Legal? Pessoal, queria agradecer de novo aí pela atenção de vocês, muito obrigado por estarem acompanhando os vídeos, espero poder estar ajudando vocês, tá? E conto também em receber os feedbacks de vocês, os comentários. Fiquem à vontade para escrever e conversar comigo também a respeito dos temas dos vídeos. Uma boa semana a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.